Quando nós começamos a ver sobre dissertação argumentativa, nós vimos que a estrutura da dissertação passa por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje nós vamos estudar a introdução sozinha. Muitas coisas que eu disser aqui já estão ditas em algumas vezes de modo geral para a dissertação. Então, muitas coisas que servem para a dissertação servem também para a introdução, algumas específicas. O que é a introdução? Qual que é o conceito? Precisa de duas coisas na introdução: contextualizar o leitor sobre o que você vai falar e já dar a sua tese, para o leitor saber o encaminhamento do seu texto. Então, é um cartão de visita, né? Se você fizer uma introdução bem feita, o leitor ficará interessado em ler a sua redação, porque ela vai mostrar para o leitor a linha de raciocínio que você vai seguir durante o texto. Não tem um tamanho específico, normalmente é de 5 a 7 linhas, mas pode ser de 4 e pode ser de 8, dependendo de como você desenvolve o seu estilo. Então, não tem uma regra fixa para o tamanho. É importante saber o que deve conter numa introdução? Sim, mas também é muito importante saber o que não pode ter na introdução. O que é? Você fugir ao tema, começar com um texto prolixo, enrolando, falando coisas sem necessidade. A introdução é uma parte muito objetiva. O texto todo é muito objetivo, mas a introdução você já tem que começar diretamente com o assunto que você vai dizer, então você não pode, fugir da ideia, começar rodeando muito. Evitar redundância, períodos longos, tudo que já foi dito para um texto de modo geral, principalmente os começos decorados, os clichês. Não pode haver uso da primeira pessoa, então você deve começar o texto com objetividade e clareza para o leitor saber como você vai desenvolver o resto da redação. Evitar clichês. Clichê é o que está na boca do povo, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo fala, virou moda. Evite, não é proibido, mas se você usar, já começar com esse clichê, já vai parecer que o seu texto já é um senso comum. Então, evite. Existem várias maneiras de se começar uma introdução, nós vamos estudar várias delas, então, já que você precisa começar o seu texto chamando a atenção do leitor, evite os clichês, vamos começar de uma maneira mais criativa. Esse slide é só um reforço do que já foi dito, que a introdução vai servir para direcionar o leitor sobre as suas ideias e sobre o tema. Então, não é tão difícil fazer uma introdução, mas ela deve ser bem feita porque ela é o carro-chefe do seu texto. Então, nós vamos estudar algumas maneiras de começar um texto excluindo os clichês. Preste atenção nos tipos de introdução que vem a seguir para você ver qual que você tem mais facilidade ou então para você treinar todos os tipos para quando vier um tema que você domine, você tenha certeza de como introduzir o seu tema. Como eu disse anteriormente, dependendo do tema, você vai ter mais facilidade ou menos facilidade para começar com algum tipo de introdução. Existem vários tipos, então, se você domina mais o tema, você tem mais facilidade para começar com algum tipo. A primeira maneira de começar um texto é fazendo a declaração do ponto de vista já de cara do autor sobre o tema. Então, se você domina o tema, você já vai fazer logo uma declaração sua sobre o tema. A segunda maneira é você fazer uma definição, dar o conceito de alguma coisa muito importante referente ao tema. Terceira maneira,
uma alusão histórica. Você pode contextualizar o seu leitor com algum fato muito relevante que esteja ligado ao tema. A interrogação também é uma maneira muito usada para introduzir a dissertação. Embora essa maneira seja um pouco perigosa, porque se o autor do texto inicia com uma interrogação, ele é responsável por desenvolver argumentos ao longo do texto para que essa pergunta seja respondida. Então, ele tem a responsabilidade de responder a própria pergunta. Começar um texto com citação direta é quando você informa o seu leitor a ideia de algum especialista sobre o tema e a partir daí você desenvolve a sua tese. A citação indireta também vai contar com uma ideia de um especialista, mas que você interpretou e coloca para o seu leitor. Outra maneira de começar uma dissertação é dando exemplos. Você usa fatos, circunstâncias, algumas coisas que levem o leitor a se inteirar do que você vai falar. A alusão a obras literárias é muito comum também, porque você pode usar uma obra conhecida, um filme, um livro, um autor que faça relação com o tema ou com o contexto histórico, ou com o tema da obra, ou com as características das personagens. Também é muito válido e vai mostrar seu conhecimento cultural e de mundo. Também podemos começar um texto com estatística. Cuidado com isso, é muito válido, vai enfatizar o lado científico do seu texto, desde que essas estatísticas possam ser comprovadas. Então, só aqui nós já vimos 9 maneiras diferentes de começar uma dissertação. Existem muitas outras que estão na lista que eu passei junto com a descrição deste vídeo. Aqui, só para exemplificar, nós temos um texto bem curtinho de um tema sobre a propaganda de tabaco. Você vê que não tem título e falta a introdução, mas só pelo desenvolvimento e o argumento do autor, você sabe que tipo de introdução que esse texto necessita. Olha como que ele desenvolve os argumentos. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil, assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então, cada um pode imaginar um título que não é obrigatório e uma introdução que caiba com esse estilo, assertivo, franco, que é do autor desse texto. Na aula do Zoom, a gente vai testar algumas introduções para este texto. Conceituar, introdução, todo mundo sabe conceituar. O que vai valer agora é a prática desses vários tipos de introdução para que você ache o que você tem mais facilidade e desenvolva o seu estilo também. Ok? Tchau!